Olá pessoal, saudações tricolores. Começando, se inscreva no canal, pô. Vamos chegar a 6.700. Pelo amor de Deus, pô. Daqui a pouco eu desisto, eu não consigo crescer nada. Devo ser uma merda, né? Ontem hoje eu vou falar sobre o jogo de anteontem, que eu não gravei ontem, porque ontem eu saí do Rio. Não gravei quando terminou o jogo, porque eu ia terminar de gravar e editar 2 horas da manhã. E eu tinha que sair do Rio, daqui de Guapimirim, bem cedo, para ir para o médico, para ir para o hospital e fazer outras coisas também, além disso, no Rio. Então, saí cedinho daqui ontem, cheguei tarde pra caramba e resolvi ficar em casa sem fazer nada porque eu estava cansado. Aí hoje agora deve ser 6h30 agora, 6h40 no máximo. Resolvi gravar sobre o jogo de hoje e falar sobre outras coisas. Falar principalmente sobre algumas pessoas que eu chamo de guerreiros do teclado, que são pessoas esquisitas, porque os caras destilam ódio contra uma pessoa, contra um jogador, contra um dirigente, e tem normalmente, não são todos não. Aqueles que têm nick, tem um avatar, um nickname, são os mais nervosos. Porque já falei sobre isso no passado. No passado não, alguns vídeos atrás, esse mês passado. Existem algumas pessoas que usam um nickname, um avatar, porque não podem dar um nome, porque vivem o clube e passam para nós, da torcida, informações e questionamentos bastante pertinentes. Então é muito natural que a pessoa não use o nome, Kaique Pereira, sou eu. Eu poderia, se eu tivesse uma vida profunda no Fluminense, lá no clube, vendo tudo que está de errado ou certo, e quisesse falar, para não perder a chance de continuar ouvindo e vendo, eu usaria um nick, por exemplo, Carlos Castilho. Como tem várias pessoas que botam o avatar é o Rivelino, mas tem uns que não botam avatar nenhum e botam aqueles nomes em inglês, ou então os nomes que são esquisitíssimos, não tem nada a ver com o Fluminense. Esses aí são os guerreiros de teclado, normalmente. Sobre eles eu vou falar no final do vídeo. Mas hoje vamos falar sobre o jogo contra o Milionários. Não foi novidade nenhuma, porque no último vídeo, no 249, a leiteria 249, eu falei exatamente sobre isso. O Fluminense tem uma dificuldade de jogar 11 contra 10. E dei esse exemplo. Ainda falei isso, tomara que não seja 11 contra 10, porque a gente é incompetente. Incompetente principalmente pela armação de time que o Abel faz. Ele jogou no 4-4-2, não jogou no 3-4-3, jogou no 4-4-2. Se ele jogasse no 4-2, em jogando no 4-4-2, não tem como fugir dessa fórmula. Não tem como fugir disso, porra. É como se ele quisesse inventar a roda, porra. A roda já foi inventada. Porra, um 4-4-2 no meio de campo tem que ser um meio de campo completo. E um meio de campo completo, jogando na casa do adversário com altitude, embora não seja uma altitude que prejudique demais o time, mas alguns jogadores, eu vou falar disso mais adiante, sentiram muito, jogadores que não sentem porra nenhuma, sentiram. O exemplo maior é o Iago. O Iago, quando sai de campo saindo, sai dando abraço, ele veio andando, mandaram ele correr, e pela expressão facial dele dava para notar, o cara tá mortaço. E não foi só ele não, foram outros jogadores, porque o organismo de cada um, o organismo das pessoas reage diferente a determinadas condições. No caso dele foi a altitude. 2.550 metros, mas para ele atingiu muito. Outros não atingiram, correram o tempo todo e estavam bem. Não foi só ele, vou até falar quem foi. Iago, Calegari, por exemplo, ele apoia mal, mas ele corre muito e vai lá na frente. Ele parou. Segundo tempo do Calegari morreu, ficou quietinho lá atrás. Nino deu uma arrancada, depois ele parou naquela arrancada, ele não estava mais conseguindo correr direito, ele não estava acompanhando mais ninguém. Cristiano, o Cristiano já tem bola, a bola do Cristiano é desse tamanho assim, é menor que uma bola de gude daquelas pequenas. E a bolinha, ele estava mortinho, fisicamente ele estava morto. Então esses quatro deu para notar que os caras estavam mal, Iago, Calegari, Nino e Cristiano. Vamos falar de outro, daqui a pouco a gente chega lá. Mas um time que é armado com
um meio de campo completo, com 3 volantes sem um meio atacante. O Fluminense foi armado com 3 atacantes, porque o Luiz Henrique não é meia atacante, o Luiz Henrique é atacante. O William Bigode é atacante, o Fred é centroavante. E o nosso meio de campo era André, Iago e Felipe Melo. Porra, como é que você vai criar alguma coisa? O único cara que pode criar alguma coisa, fazer uma ligação boa com o ataque é o Felipe Melo. A gente leva de cara um gol. Logo depois eu pensei que o Felipe Melo fosse ser expulso naquela confusão que teve. O Felipe Melo é um cara que toma conta do lugar ali, mas para ele ser expulso também, ele anda em cima do fio da navalha. Ele pode se cortar a qualquer momento. Pô. E por isso, e nisso corta o Fluminense também. Pô. Mas aí você vê, por exemplo, eu já falei disso também no último vídeo, no penúltimo vídeo, no antepenúltimo vídeo, desde o segundo vídeo que ele jogou. O William Bigode será um jogador utilíssimo ao Fluminense. Ele não pode ser titular, gente. Pelo amor de Deus, o William Bigode não pode ser titular. Ele não está com bola para isso. Ele não faz nada de útil, pô. O meio de campo, podem gostar ou não, mas isso aí no segundo tempo mostrou isso. O meio de campo tem que ser formado por volante, segundo volante, meia de ligação e meia atacante. É assim que tem que jogar. E a gente jogando com um a mais, desde os 19 minutos do segundo tempo, que nem quando volta contra o Nova Iguaçu. Mesma coisa, pô. O goleiro deles fraquíssimo, fraquíssimo. Um goleiro que solta tudo que é bola. E a gente não chutando para fora, ou às vezes com preciosismo demais. Porra, ele era para aquele time. Era para ter sido levado lá na Colômbia. Levaram de uns 5. É um time fraco, fez um gol na sorte. Porque o cara deu um drible, também não é incompetência do Cristiano. O cara levou um drible, pô. O defensor leva drible normalmente. Ele leva mais drible do que o atacante. E o atacante dá mais drible que o defensor. Ele deu um drible, deixou a bola passar entre as pernas, ficou de frente pro Fábio e deu um canhão. Aí vem a primeira coisa. Se fosse. Aí eu sou uma pessoa muito crítica nisso, e ninguém me responde isso. O Fábio não teve culpa nenhuma. Aquilo foi uma porrada no ângulo. Mas ele. Aí você tem que fazer uma comparação na hora, porque isso é o que está sendo feito agora. Se fosse o Marcos Felipe que tivesse ficado parado como ele ficou, alguém duvida que estavam falando que o Marcos Roberta, que é uma maneira de chamar o cara de maneira homofóbica, misógina, sei lá, não estivesse sendo culpado daquele gol? Não teve culpa nenhuma, Fábio. É um canhão, né? O cara dá uma virada e dá um canhão. E dá um canhão no contrapé dele, porque ele estava vindo para a esquerda, e a bola foi na direita. Você não tem tempo de voltar e pular na bola. Você pula indo para o outro lado. Você pula para cá, mas vai fazendo assim, ó. Você vem na corrida para cá. Então, mas se fosse o Marcos Felipe, ia aparecer um desses guerreiros de teclado descendo a ripa no cara. Então eles fizeram aquele gol ali e mais nada. Logo depois tiver aquela confusão, e aos 19 o cara foi expulso, só dava Fluminense. Só dava Fluminense. E a gente teve um azar fabuloso do Fred. O Fred ia fazer o gol, pô. Eu nunca vi esse lance. O cara tá ele e o goleiro, aí ele bota a mão nas coxas e para, porque eu não sei se alguém já sentiu esse tipo de dor. Por um acaso eu já tive essa contusão na coxa, jogando bola, não foi jogando basquete não. Jogando bola, jogando futebol society. Uma das poucas vezes que eu resolvi jogar de lateral esquerdo, eu gostava de jogar no gol, sempre gostei de jogar no gol, sempre fui goleiro. Mas quando eu vou jogar na linha, hoje eu estou com vontade de correr um pouco, ou eu jogava de lateral esquerdo, mesmo sendo destro, ou jogava de centroavante. Com a bola esticaram para mim, eu fui correndo, aí parei no meio, pulando, que nem um prédio. A dor é horrível. É uma dor que você fala, puta, vai sair a minha perna vai sair do corpo. Então me deu pena, porque o Fred, a primeira bola que ele ateu, ele e o goleiro, ele tinha grande chance de detonar o goleiro, se machucou. Entrou o Cano, que cheio de disposição, mas o Cano também não teve grandes oportunidades. O Cano tem a melhor qualidade do Cano, além de ser argentino, isso, para jogar futebol no Brasil é bom, o cara tem uma raça danada. Ele não tem bola perdida, ele é brigão, ele tem uma qualidade muito boa, ele é muito rápido. Ele é dos centroavantes mais rápido que eu já vi para virar e chutar. Então essa é a maior qualidade dele.
Ele vira e chuta com a rapidez, e isso aí mata a defesa, mata até o goleiro. Ele vira o corpo e bate, e quando o goleiro vai, já era. Mas mesmo assim ele não teve grande chance, porque a bola não estava chegando nele, porque ele não chegava, pô. Um time que não criava, o time estava ganhando com um a mais e não conseguia produzir aquilo. Até que o Iago, o malhado Iago, que já fez uns 10 gols pelo Fluminense, gols importantes inclusive, ele deu um chute, o goleirão soltou, o Luiz Henrique brigou. A sorte foi quando o Luiz Henrique chutou, o Cano furou. Porque se o Cano toca naquela bola, ele ia perder o gol. Aí sobrou para o Braz, um dos grandes nomes do jogo, e empatou o jogo. Veio o segundo tempo, aí quando tiraram o William Bigode, que não vale nada, o William Bigode é menos um, enfiaram o Arias e falou assim, agora vai melhorar, porque pelo menos tem um cara que volta, que busca a bola no meio de campo, não é o meio de ligação. E o Fluminense começou logo de cara assim, vai virar fácil. Aí logo depois o Iago faz aquele pênalti, meio ridículo, bastante ridículo. E o Fábio pegou. Escolheu o canto certo. Eu sempre falo disso, repara agora que o vídeo está aí disponível para qualquer um. Eu falo, aí tem uns bobos de goleiros de teclado, que fala que o goleiro vê onde o cara vai chutar e pula. Não, o goleiro escolhe um canto e vai. Quando o cara conhece, quando é um jogo de seleção brasileira, um jogo de Copa do Mundo, antes de cada jogo, os goleiros, a comissão técnica chama os goleiros e mostra quem bate pênalti no outro time, na outra seleção. Aí mostra 10 pênaltis, por exemplo, do Cristiano Ronaldo batendo. O cara bate, de cada 10 pênaltis, ele bate 9 no canto direito, no canto direito do goleiro. O cara já sabe, ele já está predisposto a pular antes. Espera um pouquinho, deixa a cachorrada parar de latir. Gravar cedo tem esses problemas. Quando passa aqui o cachorro do vizinho na rua, os cachorros ficam alucinados. Parece até que são bravos, só sabem latir. Mas voltando aqui ao que eu estava falando, eu falei assim, agora vai melhorar. Levamos aquele pênalti, o Fábio pegou e o Fábio, eu estava explicando aqui como é que goleiros na Copa do Mundo sabe como é que acontece, né? Eles treinam um jogo de decisão, campeonato brasileiro, campeonato inglês, campeonato italiano. Vai jogar Fluminense e Flamengo, por exemplo. É óbvio que eles pegam lá, quem bate é o Gabigol. O Gabriel bate assim, ó, cada 10 pênaltis ele bate assim, tu já sabe qual canto o cara vai bater. Você vê que os últimos 2 pênaltis que o Gabriel bateu contra o Fluminense, o Marcos Felipe foi na bola no canto certo. Só que, para o azar dele e para a sorte do Gabriel, ele bateu tão bem que a bola morre pelo lado. É uma bola 99% difícil de se pegar. Mas o goleiro escolhe um canto. E o cara bateu mal. Aí o Fábio salvou a gente, pô. Porque salvar aquele pênalti foi a vitória. Foi a vitória. Aí depois, aí aconteceu uma coisa interessante. O Abel fez uma substituição que a torcidinha Magu não consegue ver. Mas para quem grava o jogo para ver depois, é a coisa mais simples do mundo. Ele enfia o Ganso e o Martinelli. O Ganso de volante. Eu não vi um comentário sobre isso. O Ganso foi jogar de volante, ele substituiu o Felipe Melo. E você tentem se lembrar de quantas bolas o Ganso estava na frente. O Ganso estava jogando de volante, mais para o lado direito, na frente do Calegari e do Nino. E ele enfiou o Martinelli na frente. Martinelli, moleque cheio de disposição. E os caras já dando espaço, os caras querendo fazer gol, por isso que a gente teve espaço, porque eles não se trancaram lá atrás para garantir 1-1, porque pelo menos a gente não perde. Não, os caras deixaram um espaço gigante para a gente. Tanto que a gente fez o gol, uma enfiada do Martinelli. Depois o Martinelli deu outra enfiada, que o Luiz Henrique tentou encobriu a baliza também. Aconteceram várias chances de ficar um contra um, o cara contra o goleiro, porque os caras se mandaram para frente, os caras não guardaram posição não. E o técnico começou a botar atacante num time com 10. Mas o Ganso jogou de volante, ninguém falou disso. Aí o meio de campo ficou completo, um meio de campo que sabe tocar a bola e começou a criar chance. A partir dos 25 minutos do segundo tempo, só deu o Fluminense, os caras estavam perdidos. E o Fluminense tocando a bola tranquilo. Se tivesse entrado com esse meio de campo no início, o Fluminense não teria virado o jogo no primeiro tempo. No primeiro tempo. Lá jogando 4-4-2, o meio de campo tem que ser completo.
volante, primeiro volante, meia de ligação e meia atacante. Isso é a roda. Não adianta você querer inventar uma roda quadrada ou querer inventar uma roda triangular. A roda é redonda. E a roda redonda no futebol tem esse meio de campo. Então, ó, eu não vou botar, bota o Wallace, vai botar o Natan e aí outra coisa, a torcida Magu. Olha e não vê. Não adianta colocar Natan e Arias se você não colocar, por exemplo, um meia de ligação. Eles não são meias de ligação, eles vão jogar no ataque. Vai continuar tendo ligação, defesa, ataque, ou se a gente tiver com o Felipe Melo jogando, o Felipe Melo é um cara que pega uma bola e faz um lançamento de 30 metros, excepcional. Se não tiver ele, é bola do Nino, bola do David Braz, direto para ele, a bola vai lá, bate e volta na mesma hora. Porque para cada bola dessa lançada, o ataque consegue reter 1, 2%, 10% das bolas, 90% volta na mesma hora, pô. Isso são coisas simples, pô. Coisas que você olha e fala assim, por que está acontecendo isso? Será que ninguém notou isso? Que está acontecendo essa merda? É isso, mas depois que entrou isso, aí o time acabou. O time dele estava cansado, colocou um monte de atacante. Nosso time aí, o Abel fez substituições corretas. Ele mexeu no meio de campo inteiro, menos o André. E mexeu no Pineda, porque o Cristiano estava mortinho. E o Cristiano inteirinho já é ruim, imagina ele mortinho, né? Então ele mexeu certo, achei aquilo uma coisa muito interessante, ele ter enfiado o Ganso de volante, de segundo volante. Ele ficava do lado, na frente, às vezes procurando cadê o Ganso, sumiu. Ele estava na frente do Martinelli, na frente do Iago, na frente do Calegari e do Nino. E o André jogando mais pro meio. E liberou o Martinelli, que o Martinelli estava num dia bom. Isso é outra coisa. Pô, o Martinelli tem que barrar o Iago. Não tem que barrar o Iago. Você tem que ver produtividade, pô. Ver o score nos scouts do Iago e do Martinelli. O Martinelli, do meio do ano passado para cá, foi uma bosta. Caiu muito o futebol dele. Aí ele entrou, fez um jogo bom, porque ele fez duas, sem marcação e descansado. E ele é bom jogador, ele é muito bom jogador. Ele botou o Luiz Henrique e o Cano duas, três vezes na cara do gol. Mas, pô, ele acabou com o jogo? Não, ele teve a chance de fazer isso. Bom, fica aqui na frente, você corre mais, você é jovem, acabou. E o cara resolveu. Mas ele tem que provar muita bola ainda, pô. Agora, se for jogar, dá uma chance pro Wallace. O Wallace resolve também tranquilamente ali de meio de ligação. Mas que o Fluminense precisa ter um meio de ligação, precisa. E uma coisa interessante, nós tínhamos Fred, John Kennedy e Cano. Agora só temos o Cano. Então o Abel, não sei quem está inscrito, dos 50 que estão inscritos, se tem mais algum centroavante. Não sei se aquele Alexandre Jesus está inscrito, se o Luan está inscrito. Pode, bom, para o banco agora um deles vai, né? Porque nem o Fred nem o John Kennedy vão jogar. Só o Fred e o John Kennedy, nós estamos em final de fevereiro, só em abril. O Fred e o John Kennedy só em abril. O Fred talvez volte mais rápido que o John Kennedy, porque você tem uma fratura num dedo do pé, é o teu instrumento principal do corpo para jogar bola, menos o goleiro, é óbvio. Mas aí você tá mal, e é o caso do John Kennedy, mesmo novo, ele está se prejudicando e prejudicando o Fluminense. Numa dessas ele perde a vaga para um Luan da vida, depois vai reclamar, vai ficar chorando, que nem o Robert. Bom, já falei quase tudo. Eu queria falar de uma coisa simples. Eu falei dos guerreiros de teclado. Só uma discussão. Existe no Twitter, eu ia responder no Twitter, com o que eu vou mostrar agora. Mas aqui, como tem mais gente vendo, vou botar aqui. O camarada descendo a ripa no Marcos Felipe. Eu nunca vi isso. O cara falou que ano passado ele teve 22 falhas. Aí ele botou 22 falhas no Twitter, botou um vídeo lá, em 2 partes. Depois chegou a botar um pênalti, que o cara é deslocado. Deslocado não, o goleiro nunca é deslocado. O goleiro escolhe o canto errado. O cara bate no canto, o goleiro vai pro outro. Botou uma bola dessa, botou um gol do Cano no Vasco contra o Fluminense, botou como falha um pênalti que o rapaz não pegou. Você vê o nível de ódio que esse sujeito tem de um jogador. Então, eu vou colocar, primeiro falando de pênalti, porque a torcida do Fluminense, toda torcida é passional. Quando a gente fala que a torcida do Fluminense é passional, porque eu sou tricolor, sou passional também. Você que está me vendo é passional. Quem vai para o Maracanã é super passional. E existe o passional guerreiro de teclado. Esses são os piores, porque eles têm ódio. Eles têm ódio no coração, ódio.
Então, eu resolvi botar 3 vídeos aqui agora. Vou botar o link. Vejam. Porque eu fui pesquisar, falei assim, pô, esse cara tá com ódio danado. O primeiro vídeo é de um pegador de pênalti. Antes eu vou falar de um pegador de pênalti que não é do Fluminense, chamado Diego Alves. Quando ele chegou no Flamengo, ele era o rei do pênalti, porque na Espanha ele pegava pênalti pra cacete. Inclusive tem vídeo dele pegando pênalti. Ele no Flamengo pegou 2 pênaltis até agora. Tá 3 anos no Flamengo, pegou 2 pênaltis. O resto entrou. Ou chutaram pra fora. Mas ele pegou 2. O Marcos Felipe também pegou 2, viu, pessoal? O Marcos Felipe pegou contra o Volta Redonda e pegou ano passado contra o Boa Vista ou contra o Bangu, um desses aí. Pegou. Mas não é isso que eu quero falar, não. Eu quero mostrar um goleiro que ele pegou um pênalti contra o Fluminense. Aliás, naquele jogo ele acabou com o Fluminense. Depois ele veio pro Fluminense. E pegou, sei lá, mais de 15 pênaltis. Eu vou botar os 15 aqui agora. Esse link aqui no YouTube. Esse link. Vai lá ver quem é o goleiro. Mais novo que o Fábio. Uma injustiça terem mandado o cara embora com um zap, essa porra, que é o Cavalieri. Que a torcida de ódio custa, inclusive, a defender o Cavalieri no campeonato de 2012, que o Fluminense ganhou graças a ele e ao Fred, graças ao time inteiro, mas a ele foi escolhido o melhor goleiro do campeonato, foi para a seleção brasileira, jogou a Copa, aquela Copa das Confederações, é um goleiro de seleção. E, pô, tá com 39 anos, podia ter voltado pro Fluminense para terminar a carreira. É um goleiraço, que a torcida, depois que o time perdeu a Unimed, começou a escolher um para Cristo. Um deles foi o Cavalieri. E o Cavalieri pegando como sempre pegou. Mas aí aparecem os entendidos do gol, que nunca ficaram embaixo de uma trave de 7,5 metros de altura, por 2,5 de altura, 7,5 metros de largura por 2,5 de altura, e falam um monte de asneira. Então, agora, esse link, ó, esse link que eu botei, tô repetindo, são pênaltis que o Cavalieri pegou no Fluminense, só no Fluminense. Porque ele, quando ele era do Palmeiras, ele pegou no Maracanã um pênalti do Somália, batido no cantinho. Então esse é o primeiro link. Agora eu vou mostrar um segundo link. Aliás, sobre goleiro também, que a torcida, quando a torcida detesta, e detesta por causa da maneira mais ridícula que tem. Porque o goleiro é a última esperança de você não levar um gol. Essa é que é a realidade. O goleiro é aquela esperança que você tem de não levar um gol. Quando ele fecha o gol, aí vira Muroel. Aí depois o cara tá morto. Aí vira um Agenor que tá morto. Então, o Júlio César, que chamavam de maneira ridícula de Júlio Chester. Nós não estamos na segunda divisão por causa do Júlio Chester. Estaremos na segunda divisão até hoje que esses times foram montados. Porque ele pegou um pênalti do América Mineiro. Só para lembrar. Só pegou um pênalti, pegou um pênalti que salvou a gente de cair para a segunda divisão e não voltar. Essa é a realidade. Porque se a gente cair hoje para a segunda divisão, para voltar, vai ser uma foda. O segundo, aqui, foi a queda do Cruzeiro agora, 2019, 2020, não, 2019, né? Que o Cruzeiro caiu, 2019. A torcida do Cruzeiro, é esse link que está aqui, ó. Coloca a culpa no Fábio. Assim, os 9 gols que nos tiraram da segunda divisão, que nos colocaram na segunda divisão. Dá uma olhada. Cada falha é ridícula. É um vídeo recente. E o outro vídeo também é um vídeo sobre o Fábio. É esse aqui agora novo. São frangos do Fábio. É cada um mais triste que o outro. Por que eu estou mostrando isso para o Fábio? Não, o Fábio é muito bom goleiro. O Fábio vai dar ao Marcos Felipe o que ele está precisando. É aquela polida. Olha, você já está quase pronto. Você vai levar uma polida aqui agora e você vai ser um goleiro classe AAA. Porque goleiro classe A o Marcos Felipe já é, apesar da torcidinha. Então, foi ótimo trazer o Fábio para cá. Porque o Fábio é o titular. Tem que ser, aliás, já coloquei isso várias vezes. Aqui no Leiteria. Agora, no Campeonato Carioca. O Fábio é o goleiro titular. Por quê? Porque ele vai polir. Ele tem 2 anos de contrato. No segundo ano, que é ano que vem, ele vai começar a perder posição para jogar menos vezes que o coisa. Ainda falei, dei o exemplo do Jorge Vitória e do Félix aqui no Leiteria. Deve ter no máximo uns 3 vídeos atrás. Então, esse vídeo é só frango. Agora, tem aí, não, o goleiro é o único que toma frango. Só que o goleiro, quando toma frango, se for um jogo que perdeu, o goleiro é o culpado. Ele pode fechar, pegar 10 pênaltis, pegar 20 bolas, só ele e um outro atacante. Aí ele tomou um frango, a culpa da derrota foi dele. Aí esse maluco que
que falou das 22 falhas do Marcos Felipe, e mais um outro também, só que esse não, esse tem um outro tipo de educação para falar. Colocou, não, o Marcos Felipe falhou, nós saímos da Libertadores, peraí, nós saímos da Libertadores com um time que não tinha atacante, que não tinha meio de campo, porra. É a mesma coisa que foi perder agora pro Milionários. Qual era o nosso meio de campo quando a gente saiu da Libertadores? O nosso saímos da Libertadores foi o jogo que nós estávamos com meio de campo bom e estava jogando melhor que o time adversário e o Ganso se machucou. Mas fora disso, nós jogamos com 3 volantes, porra. Um meio de campo que não criava porra nenhuma. Ganhamos no contra-ataque do Santa Fé, ganhamos no contra-ataque do Barranquilla. Porra, foi assim. Tô mentindo? Não, se passou na televisão, todo mundo viu, porra. Ano passado. Então, o pessoal tem que parar de ver só com ódio, porra. Então botei esses vídeos do Fábio, que é para vocês verem a torcida do Cruzeiro. Uma grande parte dela culpa o Fábio por ter descido para a segunda divisão. E os gols que ele falhou foram foda, foram falhas brabas. Imagina se fosse o Marcos Felipe, eu não ia conseguir sair do ônibus para chegar a pegar o carro dele para ir para casa, ele ia levar uma facada. É isso, gente, agora é o Vasco. Eu entraria. Mais uma coisa, simples. Também discuti isso no Twitter. Eu sou totalmente, a minha posição, sou totalmente contra ter time reserva, ter time descansar os titulares. Eu acho que você deve descansar os titulares, não é os titulares no plural. Você deve descansar alguns jogadores que a fisiatria ou o departamento médico fala assim, olha, dá uma segurada aqui no André. O André está com ele reclamou de umas dores na coxa, isso aí pode levar a uma distensão muscular, que é um negócio que vai parar 3 semanas. Então, aguenta ele aí, tira ele. Aí eu acho perfeito, cara. O André não vai jogar porque nós vamos preservar o André. Agora, preservar o time inteiro, até o ano 2000, até 2005, o número de jogos de um time que jogava, um time grande, Corinthians, Fluminense, Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Flamengo, Vasco, jogavam a média de 70 jogos por ano, de 60 a 75 jogos por ano. Sempre foi assim. Nunca pouparam um time titular para jogar porque está jogando um torneio. Nunca pouparam. Aí eu dei como exemplo o seguinte, aquele sujeito aqui no Rio, a gente chama de martelete de baiano. Aquele rompedor de concreto. O cara quebra rua, quebra pedra com aquele martelete, fazer obra de água, obra de gás, para poder tapar um buraco da rua. Aí pega aquele martelete e quebra. Aqui no Rio, vou dar um exemplo aqui no Rio. O cara mora em Japeri. Japeri faz parte do Grande Rio. Tá? É uma cidade que fica a mais ou menos 90 quilômetros do Rio. O cara tem que sair para chegar no centro da cidade. Vou falar só o centro da cidade, que é do lado da central. O cara não precisa pegar mais nenhum ônibus. Ele chega, sai da casa dele, vai de bicicleta, do que for, chega na central, pega o trem da central, que é o primeiro trem que pega, é a última estação, vem até a central, quer dizer, uma viagem completa, desce e vai trabalhar. Vai a pé para onde está o canteiro de obras. Esse cara faz isso de segunda a sexta, saindo de casa às 5 horas da manhã, chegando em casa às 8 horas da noite, comendo de quentinha. Aqui a gente chama quentinha, em São Paulo e outros lugares do Brasil chama de marmitex. Chega no sábado, o cara sai e vai até o meio-dia. Debaixo de um sol aqui no Rio, no verão, que tem várias obras nessa hora, na obra pública, no verão o cara trabalha debaixo de um sol com sensação térmica de 48, 50 graus. Esse camarada trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado. Não é substituído nunca porque está cansado. Para ganhar um salário mínimo e meio, e mais os benefícios, que é um plano de saúde de 5ª categoria, mais, quando ganha, mais um vale-refeição, que ele come de quentinha, e um vale-transporte. Ele está feliz da vida. Ele chega no final de semana, no domingo, aí faz aquela macarronada, faz uma macarronada com frango, ou atualmente com osso, e reúne os amigos e toma as cervejas para ver o jogo. Um jogo. É isso que eles fazem. Não tem nada. Um jogador de futebol, ele tá certo, o cara cansou, o time não cansou. Não é bem assim. Nenhum time, basta ver o nosso time, que toda semana tem o Netflix coloca a programação do time na internet. A programação da semana. Vai lá, dá uma olhada. Só treina meio expediente. 3 horas de treinamento. 3 horas de treinamento. Aí chega na véspera do jogo, se o jogo for a semana inteira para treinar, jogou no domingo e só vai jogar agora no outro domingo. De vez em quando acontece isso. Segunda-feira está liberado, está livre. Nunca ninguém joga domingo e segunda-feira é só para quem não jogou, aquele treino leve. Aí terça, quarta, quinta e sexta tem treino.
um período só. Ou na parte da tarde ou na parte da manhã, 3 horas no máximo. Sábado, o rachão. Aquele coletivo já pronto. Não é nada. Quem nunca viu, eu já vi mais de 20, eu já vi mais de 40 rachões. Só nas Laranjeiras, na época de 2010, 2012, eu devo visto uns 15. O Abel era o treinador. Um gol fica numa lateral do campo, outro gol fica na outra lateral do campo, e eles jogam no metade de um campo. Às vezes 12 contra 12. É isso que é o rachão, não tem mais nada. Aí eventualmente, um cara, como era o Deco saía e ia bater falta, batia umas 10 faltas só. Aí o goleiro, o Cavalieri ia pro gol, os goleiros do Fluminense iam pro gol para ele bater falta. Batia umas 10, acabou. Só isso, esse treino é isso. Então esse é o treino da semana, vai poupar. O camarada tem hotel 5 estrelas sempre. O camarada tem fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, departamento médico à disposição. Vai poupar por quê? Ah, porque o jogo está cansado. Peraí, gente. O cara é trabalhador, que nem o cara do Martelete. O cara do Martelete não tem nada disso que eu acabei de falar. Pega um trem lotado, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Porque é isso que gasta quem mora em Japeri. E quem não é do Rio é como se você fosse morasse depois de Ermelino Matarazzo, em São Paulo, para ir trabalhar lá em Pinheiros, pô. Tem que sair cedinho para poder chegar. Ou em Belo Horizonte a mesma coisa, mora em Vespasiano e vai trabalhar do outro lado de Belo Horizonte. E assim vai pelo Brasil inteiro. Esse cara não tem nada, esse cara nunca é substituído, porque ele tá ali, ele vai com prazer, para não perder o emprego. No futebol não, o cara sentiu um desconforto, dá uma parada. Porra, não tem que poupar ninguém. Tem que jogar, eu falei isso no último vídeo, tem que jogar para ter vantagem. Ninguém ganha 200, o Wellington, o detestado Wellington, ganha 150 mil reais por mês. Com tudo isso, com todas as benesses que eu falei. O Caio Paulista ganha 150 mil reais por mês. O Matheus Ferraz, que nem no banco senta, ganha 150 mil reais por mês. Esses caras têm que ser poupados. Não me fodam a vida, pô. É isso aí, gente. Saudações tricolores. Vasco. Vasco que tem que jogar para ganhar, para poder manter a vantagem. Porque se mantiver a vantagem, vai ser semifinal Fluminense e Botafogo, ou Fluminense e Vasco. Flamengo e Botafogo, ou Flamengo e Vasco. Depois o Fla-Flu vai ser a final se correr direitinho.